E hoje, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer o testemunho da Carol Macedo e a sua relação com a fé através da fotografia. A fotógrafa Carol Macedo descobriu que poderia evangelizar o próximo através do seu dom com a fotografia. Durante momentos de espiritualidade, sacramentos, eventos de sua paróquia, ela percebeu que Deus tinha a escolhido para tocar o coração das pessoas através desses registros. Nós vamos agora conhecer com mais detalhes a história de vida da artista Carol Macedo, ela que eterniza momentos através de suas fotografias. Carol, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando com a gente sobre a sua história de vida, muito interessante, muito obrigada. Eu agradeço o convite. Carol, começa contando então pra gente como foi o início da sua caminhada na igreja. Eu cresci com a minha família era católica, minha avó trazia as netas para a igreja. Depois de um tempo eu ingressei no grupo de coroinhas aqui da Paróquia São Paulo, da comunidade São Francisco, e lá eu fui amadurecendo na fé. Aprendi a amar Jesus na Eucaristia, conheci o amor de Deus, tive contato com a fraternidade, né, dentro da paróquia, e nesse tempo eu pude realmente conhecer a fé, né, da Igreja Católica e aprender, né, tudo sobre a igreja, sobre os mandamentos, sobre Deus, né, sobre o amor de Deus e sobre quem é Deus para mim. E de onde surgiu o seu amor pela fotografia? Quando foi que você descobriu que tinha esse dom? Então, eu descobri esse meu amor pela fotografia quando eu ingressei na graduação em Ciências Biológicas. Então, eu comecei a servir nos eventos e de forma despretensiosa mesmo. Meus amigos me chamavam para fazer foto deles e eu sempre gostei muito de fotografar pessoas, lugares, paisagens, tudo, na verdade, eu gosto de fotografar, né? E aí eu comecei a fotografar os meus amigos nos eventos da faculdade. E aí só depois que eu ingressei, né, na fotografia dentro da igreja. Quando eu descobri que a fotografia era um dom de Deus para minha vida, foi na vivência mesmo. Eu ingressei na PASCOM da comunidade São Francisco, porque minha madrinha viu em mim um potencial que nem eu mesma enxergava. Mas ela viu em mim esse potencial e eu ingressei na PASCOM. Depois eu ingressei aqui na PASCOM da paróquia e eu fui servindo, né, nas missas, nas solenidades, sempre com muito amor. A fotografia, ela sempre me resgatou, né? O Senhor sempre me resgatava por meio desse serviço, né? Porque a fotografia para mim é um serviço para o outro. É muito mais do que uma foto, né? É um serviço para o outro. Eu estou ali registrando memórias com o eterno, com Deus, né? São memórias que a gente não pode perder. E o que você espera passar para aquelas pessoas que veem as suas fotos? Qual o sentimento que você deseja passar ali para aquelas pessoas? Eu costumo falar que a fotografia ela é muito mais que um clique. Eu estou fotografando uma pessoa e eu estou fotografando a história dela. E sempre que eu faço algum ensaio, evento, eu tento trazer a história das pessoas nas minhas fotos. É muito mais do que um clique. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração é que eu fotografe como verdade. Então eu procuro conhecer a pessoa, saber da história de vida dela, o que ela passou. Tento fotografar elas em lugares que trazem essa memória, né, da história. Porque para mim a fotografia ela tem que ter verdade. E dentro da igreja eu encontrei esse sentido, né? O meu propósito, na verdade, aqui dentro da igreja. Aos pés de Jesus, né? Aos pés de Jesus. Eu olho para os casamentos que eu fotografo, para os batizados, e eu consigo ver o amor de Deus ali, daquela família, né? Daquele casal. E para mim a fotografia ela é isso. Ela é uma história. A história de alguém, de uma pessoa, e principalmente de um filho amado de Deus, né? O que eu desejo com as minhas fotos é que quando as pessoas recebam, elas se sintam amadas. Por mim, que fotografei elas, mas acima de tudo por Deus. Que elas consigam ver esse amor de Deus, né, por meio da fotografia. Carol, quando você descobriu que contar uma história através da fotografia te levava para mais perto de Deus? Eu lembro de uma experiência que eu vivi
me convidaram para fotografar um seminário de vida no Espírito Santo da comunidade católica Shalom. Eu sou obra da comunidade, né? E eu lembro que nesse dia eu não estava muito afim de fotografar. Eu não estava muito afim. Só que como eu tinha me comprometido, eu fui fotografar, né? E eu lembro que eles estavam rezando no momento de oração e eu estava fotografando e eu pude sentir Deus tocar o meu coração. Sabe quando você sente o seu coração bater mais forte? Quando o Espírito ele vem e toca você? Nesse dia eu senti que o meu lugar era ali. O meu lugar era estar ali fotografando, né, esses momentos. E era a fotografia que me resgata. É a fotografia que me traz para Deus. É a fotografia que faz com que eu sinta esse amor de Deus na minha vida e faz com que eu também possa transbordar esse amor de Deus para o outro. Foi nesse dia que eu percebi que o meu propósito é esse, né? Fotografar, contar histórias por meio da fotografia e estando com Jesus, sempre com Jesus. Carol, gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade em falar um pouquinho da sua história, do seu testemunho com essa arte, né, de fotografar. Obrigada, para mim é uma honra falar da fotografia e de Jesus. E é através dessas fotos tiradas por ela que a Carol tenta passar nos detalhes de cada registro o amor de Deus.